Dia 26 de junho é o Dia Nacional de Prevenção ao Diabetes. A data serve de alerta para a doença que afeta 16 milhões de brasileiros. O Leandro Oliveira explica como detectar e evitar esse mal. Oi, Leandro, boa tarde para você. Uma boa tarde para você e também a todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem com diabetes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. E 90% desse total tem diabetes tipo 2. Então, para entender um pouco mais sobre o tratamento em relação ao diabetes, eu converso com a médica endocrinologista, doutora Andressa de Filippo. Primeiramente, entender da senhora quais são as diferenças entre os tipos 1 e tipo 2 da diabetes. Boa tarde. Olá, boa tarde. Falando sobre diabetes, temos que pensar que tem aumentado e são dois tipos de causas totalmente diferentes. Falando em diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, estamos falando de uma doença associada com obesidade, com sedentarismo, com maior incidência com o passar da idade, principalmente em torno dos 40, 50 anos. Falando em diabetes tipo 1, é uma doença totalmente diferente, é uma doença autoimune em que não tem relação com obesidade, com sedentarismo. Então, há uma agressão autoimune nas células do pâncreas, onde produz insulina, e esse paciente não produz, deixa de produzir a insulina. Portanto, é um paciente que tem a dependência da insulina externa para sobreviver. Em relação ao diabetes tipo 1, hoje no país tem mais de 91 mil crianças que têm esse tipo de diabetes, entre crianças e também adolescentes. O que explica esse aumento de casos aqui no Brasil, mas também no mundo? O diabetes tipo 1, como eu acabei de citar, é uma doença autoimune. Todas as doenças autoimunes estão aumentando a incidência. Tem relação, na verdade, muito se estuda, mas pouco se sabe ainda sobre a autoimunidade. Inicialmente, pensamos em agrotóxicos, em poluição, em mudança de hábito de vida, dormindo, as pessoas estão dormindo menos, comendo muito alimento industrializado, mais sedentários, com muita tela. Então, acredita-se que isso gera uma inflamação, como se fosse um gatilho para aparecer o diabetes tipo 1. Falamos sobre as crianças e também adultos. Nesse primeiro ponto, agora as crianças ainda. Em relação ao diagnóstico na infância, né? Como que os pais devem lidar com esse diagnóstico e também já iniciar, de fato, o tratamento em relação ao diabetes? O diabetes tipo 1, por não produzir a insulina, gera muitos sintomas. Então, geralmente é um início abrupto, que a criança fica apática, sem energia, começa a emagrecer muito, tem muita sede, muita vontade de urinar. Na maioria dos casos, se esses sintomas passam desapercebidos, gera uma internação com uma complicação grave chamada cetoacidose diabética. Se inicialmente não faz essa complicação, faz ali um furinho no dedo, um destro, faz o diagnóstico do diabetes, o tratamento imediato deve ser a aplicação de insulina. Então, diabetes tipo 1 é igual ao uso de insulina. Isso gera muito medo, muita frustração nos pais, porque é uma coisa injetável, muda a rotina daquela criança, né? Geralmente na escola tem muita dificuldade também com os amiguinhos e tudo mais. Mas com uma educação, né, em diabetes, com um tratamento multidisciplinar, se apoiar em nutricionista, no médico, na enfermeira para ensinar a aplicar, consegue ter uma vida normal, com uma qualidade de vida muito boa com as insulinas que a gente tem hoje. Em relação aos adultos, quando há a descoberta do diabetes já na fase adulta, um pouco mais após a juventude também, por que é importante iniciar imediatamente o tratamento, a atenção também aos cuidados com a diabetes? E se não tiver esses cuidados, né, quais são as consequências dessa falta de cuidado? Eu sempre falo durante as consultas que o pré-diabetes é uma sinalização de um diabetes futuro se não mudar o hábito de vida. Então, nesse momento, já é importante fazer, primeiramente, a mudança do estilo de vida que a gente fala. Melhorar a alimentação, retirar quanto mais industrializado, sucos açucarados, doces, as farinhas. Não retirar, mas equilibrar. Tá? É necessário implementar uma atividade física. Então, hoje em dia, estamos ficando muito sedentários, né? Tudo é feito com digital e tudo mais.
O perigo do diabetes é que muitas vezes ele é silencioso. Então, se não feita essa modificação logo que tem o diagnóstico, se abdicar dos cuidados e continuar levando a vida do jeito que está, o diabetes vai ferindo todas as células do corpo, os nervos, os vasos sanguíneos, com um futuro com muito menos qualidade de vida. Então, um diabetes por muitos anos não tratado pode levar a acometimento ocular, acometimento renal, acometimento vascular, amputações. Então, perde-se muito a qualidade de vida. Obrigado, senhora, pela sua participação, viu? Bom trabalho para a senhora e também a todos aqui. Em relação ao diagnóstico, né, quanto mais cedo diagnosticado, mais cedo também começa, de fato, o tratamento e a sua saúde sempre em primeiro lugar. Por isso é importante ficar atento aos sintomas, como explicou também a doutora, e no caso, se der positivo, né, o teste, né, o diagnóstico para diabetes, iniciar imediatamente o tratamento. Volto com vocês no estúdio. Bom jornal.